Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos relembrar os elementos compositivos de uma obra de arte, linha, ponto, cor e forma. Vamos focar no ponto e para isso vamos falar sobre o pontilhismo. Vocês já ouviram falar? Já conhecem? Já viram alguma pintura ou desenho que usa essa técnica? Hoje nós vamos descobrir que é possível fazer e também conhecer um artista que foi o precursor desse estilo. Para início de conversa, a gente precisa conhecer ou relembrar o que foi o impressionismo, porque o pontilhismo nasceu dessa ideia. Então vamos falar do impressionismo, que foi um movimento artístico surgido na pintura no final do século XIX na França. O movimento foi um marco na arte moderna. Os autores impressionistas não mais se preocupavam com os ensinamentos do realismo ou da pintura acadêmica. Os pintores impressionistas pesquisavam a produção pictórica, não se interessavam em temáticas nobres ou no retrato fiel da realidade, e sim na criação de novas formas de registrar a luz e as cores, decompondo-as, captando o instante em que a ação acontecia. As telas eram pintadas ao ar livre e o objetivo era criar obras de artes mais espontâneas, inspiradas na natureza. Como exemplo desse momento, a gente tem o pintor Claude Monet, ou só Monet, e essa obra, O Pôr do Sol em Veneza, pintada em 1908. Então, nela é possível a gente identificar as pinceladas impressionistas, toda a incidência da luz solar, que é o que marca a saída dos ateliês, né? O uso predominante de cores quentes, mostrando aí esse impressionismo, essa incidência da luz solar, essa decomposição de cores, ok? E agora que a gente já sabe o que é impressionismo, vamos falar o que aconteceu depois, né? O que veio, o que é o pós-impressionismo. Então, o início do pós-impressionismo se deu na última exposição impressionista em 1886. O movimento artístico vai até os primeiros séculos do século XX, com o surgimento do movimento de vanguardas artísticas. Apesar de ter durado apenas 2 décadas, o pós-impressionismo trouxe inovação artística e consolidou uma série de artistas importantes. Além da heterogeneidade de estilo, os artistas desse movimento também não se apegavam às regras das escolas de pintura. As principais características das obras pós-impressionistas são uso de cores vivas, cores quentes, bidimensionalidade em detrimento da perspectiva, temática realista e cotidiana, nada de temas nobres, uso da técnica pontilhista, valorização de cores, luzes e texturas e subjetivismo. Olhem que eu sublinhei ali, ó, uso da técnica pontilhista, porque é dessa característica do pós-impressionismo que a gente vai focar a nossa aula de hoje. Nós vamos conhecer imagens, obras de arte que se fizeram a partir dessa técnica pontilhista, conhecida como pontilhismo. Vamos esperar passar. Ok. Pontilhismo. O pontilhismo foi uma técnica de pintura criada na França, conhecido também como neoimpressionismo, pintura de pontos ou divisionismo, que consiste na técnica de pequenas pinceladas até se obter um desenho. Pinceladas essas que mais tarde viraram pontos. A gente consegue ver partículas de pincéis, do movimento do pincel, e depois essas partículas, essas pinceladas curtas, já passam apenas se formar apenas em pontos. Nessa forma de produção, as cores são justapostas e não mescladas como modelo pictórico de natureza matemática. Além disso, o pontilhismo foi o precursor das técnicas de pixelização e separação cromática usadas posteriormente na televisão. Quando a gente amplia muito uma foto, uma imagem que está sem resolução, a gente consegue ver exatamente aqueles pixels, né? Aquelas bolinhas, vários pontinhos de cores que formam a imagem no seu total. Assim como a técnica impressionista, o movimento nega a linha como delimitação da obra. Outra semelhança é a realização das pinturas ao ar livre, como o impressionismo, com o objetivo de absorver melhor cor e iluminação. Eu sublinhei nega a linha como delimitação da obra,
porque a gente vai ver uma possibilidade de fazer desenho sem o contorno da forma, ok? Então, se eu coloco a minha mão numa superfície, vocês vão enxergar a minha mão apenas pela mudança de cor dessa superfície, e não porque ele tem uma linha preta em volta do meu dedo, ok? Jorge Serrat é considerado o pioneiro do pontilhismo, sendo o teórico original e o artista mais significativo do movimento. Então aqui a gente tem uma pequena biografia de Serrat. Nasceu no dia 2 de dezembro de 1859 na cidade de Paris. Apesar de sua carreira breve com poucas obras, o que produziu foi de grande importância. Antes da criação de cada quadro, Serrat fazia uma série de estudos preliminares. Dessa forma, tudo que era produzido apresentava grande dimensão. O pintor morreu no dia 29 de março de 1891 de angina infecciosa. Essa obra aqui é uma das mais marcantes de Serrat. Ela mostra uma tarde num parque, né? E essa obra é toda feita em pontos. É uma obra bem marcante dessa técnica pontilhista de Serrat. Tarde de domingo na ilha de Grande Jatte, Serrat, 1884, início, 1886, final. Vou mostrar para vocês ela ampliada, alguns detalhes dela ampliada, tá vendo? A moça aqui com a sombrinha e também a outra moça lá atrás de mão dada com a menina. Então, quando a gente amplia essas imagens, vocês conseguem perceber que elas são, sim, todas feitas a partir de ponto. E não existe linha de contorno. Observem ali a copa da árvore, ali próximo ao lago, onde eu sei onde é céu, onde é lago, a partir da mudança de cor. Tá? Não existe uma linha que contorna a copa dessa árvore, nem uma linha que delimita ali onde é o lago, ou onde é a montanha, ou onde é o céu, ok? Uma outra obra, vamos passar aqui, isso. Uma outra obra de Serrat, bastante característica dessa técnica do pontilhismo, é o Le Parade do Circo, 1888. Então eu ampliei o detalhe daquele mágico chegando ali, ó. E quando a gente amplia essa pintura, você consegue perceber. E quando eu disse que essas pinceladas curtas, com o tempo, passou a se transformar em pequenos pontos mesmo, eu estou falando desse momento aí, em que a gente consegue perceber o perfil desse homem todo através de ponto. Nesse momento eu nem identifico muita pincelada, eu nem identifico muito movimento de pincel, ainda que seja uma pincelada curta, eu não consigo perceber. Quando eu amplio a imagem, o que eu encontro são vários e vários pontos, um amontoado de pontos. E mesmo através desses pontos eu consigo saber onde é o rosto desse homem, onde é o cabelo, onde é a roupa, onde é o fundo, onde é o bigode. Isso tudo por quê? Pela alternância de cores, né, que cada ponto carrega. Mais duas obras de Serrat, como exemplo do pontilhismo, a gente tem a Torre Eiffel em 1889, então a gente tem um fundo todo pincelado e pontilhado em azul com amarelo. Na lateral a gente pensa que pode ser uma nuance de uma árvore. A Torre Eiffel toda feita em pontos, tá? O Grande Passeio do Rio Siena também em 1888. Não aparece nenhuma linha de contorno. A gente consegue observar toda a paisagem a partir dessa técnica pictórica conhecida como pontilhismo, ok? Não tem uma linha nenhuma ali no tronco da árvore ou na copa das árvores, tá? E o que é que nós vamos fazer hoje, a partir desse momento que a gente já conheceu essa técnica? Eu quero que vocês façam para mim um desenho pontilhista. E eu vou apresentar para vocês duas formas de como vocês podem fazer isso, ok? Vamos passar. A primeira opção, né? Como fazer? Opção 1. A primeira opção, você vai precisar de um lápis, né? E você pega um papel ou seu caderno de desenho, se já estiver com você, e você vai fazer um desenho qualquer. Vamos começar pelo figurativo. Eu fiz essa árvore. Vamos começar por uma imagem figurativa, porque a gente está iniciando no pontilhismo. Então é bacana que a gente consiga perceber a nossa imagem usando a técnica dos pontos, ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer nessa opção 1, se eu escolher fazer dessa forma, eu vou pegar um lápis e um papel e fazer o meu desenho. Não vou riscar muito forte, não vou apertar o lápis no papel. Por quê? Porque esse risco depois eu vou desmanchar. Então quanto mais claro eu conseguir fazer o meu desenho de forma que eu veja, tá ótimo.
Vou precisar de canetinhas, coloquei aí. Quem não tem canetinha também dá para fazer com lápis de cor, dá certo. A diferença é que você vai ter que apertar um pouquinho mais para fazer aquelas pequenos pontos, né, com o seu lápis de cor. Então, o que eu fiz? Eu desenhei essa figura, né, uma figura de uma árvore, desenhei com lápis. Depois do meu desenho pronto, eu iniciei pelo tronco. Então, eu escolhi a cor marrom e enchi o meu tronco ali de pontinhos marrons, ok? Logo depois de eu ter feito o tronco marrom, eu peguei 2 tonalidades de verde, um verde mais escuro e um verde mais claro. Então, a copa da minha árvore, eu fiz todo as extremidades da copa com o meu verde escuro, tá vendo? Em pontinhos. Passei por cima de onde eu tinha riscado com lápis, não tem problema. Então, eu fiz vários pontinhos em volta, todas as extremidades da copa da minha árvore. Para preencher o interior da copa da minha árvore, eu usei o verde mais claro, que é essa primeira imagem aqui, tá? Então, eu fiz o tronco e a copa da árvore. Já nessa segunda imagem, eu fiz o chão, que aí eu usei a canetinha preta, e comecei a fazer o contorno dessa árvore. Por que tem que ter o contorno? Por que tem que ter um fundo? Porque o pontilhismo, para dar o efeito que eu quero, o efeito realmente da técnica pontilhista, ele tem que ter essa noção de figura fundo. Lembra que eu falei, se a minha mão estiver em cima de uma superfície? Um exemplo, a minha mão está aqui. Então, vocês vão ver onde é mão e onde é o livro pela transferência de cor, pela mudança de cor. Não porque tem uma linha aqui em torno da minha mão, ok? Então, é muito importante que a figura escolhida por você, ela tenha fundo. Você tem que fazer um fundo. Então, aí eu comecei a fazer um fundo com a canetinha azul, certo? Usei um azul mais escuro. E aí, nessa primeira imagem, eu terminei, fiz todo o meu fundo. Observem nessa figura as 2 setas que eu coloquei, que essa imagem ainda contém a linha de contorno, porque eu fiz a lápis. E tá ali, eu tô vendo esse lápis. E aí, o que eu vou usar? Então, na segunda imagem, agora eu vou pegar a borracha e eu vou apagar toda essa linha que eu fiz em lápis, tá? Eu vou desmanchar tudo. E aí, vai ficar dessa forma. Então, a gente compara. A primeira imagem aí ainda estava com as linhas, eu não tinha apagado. E a segunda imagem já está sem as linhas. Quanto mais distante eu vou ver, melhor. Então, a técnica do pontilhismo, ela funciona assim como o impressionismo. Quanto mais distante eu tiver da observação dessa pintura, desse desenho ou desse quadro, eu vou conseguir enxergar essa imagem com mais nitidez, tá? Com melhor resolução. Agora eu vou mostrar para vocês uma segunda opção de fazer esse desenho pontilhista também. Como fazer de um outro jeito. Segunda opção, você vai precisar de 2 folhas, ok? Também coloquei a canetinha como sugestão, mas quem quiser usar o lápis de cor também tem jeito, ok? Então, na primeira folha, numa dessas folhas, você vai desenhar, fazer uma figura, um desenho que você queira. Vamos começar pelo figurativo. Ou você pode também imprimir. Se você quiser imprimir uma figura de contorno preto, tudo bem. E aí você vai usar essa figura toda de contorno em preto para ser o seu espelho lá, o seu molde. Então, observem. Eu peguei a primeira folha, desenhei uma maçã. Passei essa caneta preta nela. Porque aí eu coloquei a minha outra folha por cima e aí pela sombra eu consigo enxergar, ok? Então, desenhei, fiz um desenho, peguei outra folha, coloquei por cima. Olha a setinha que eu coloquei aí. Use um clips, porque quando você começa a fazer o desenho, quando você começa a fazer o pontilhado, a tendência, uma folha por cima da outra, ela dá uma escorregadinha ali, tá? Então, prendam com clips para você o tempo inteiro não ultrapassar o desenho, para você ter a noção do que você está fazendo, ok? Então, o clips vai ajudar para isso. Então, aí está o processo dessa outra forma. Então, eu comecei daquele jeito que está ali embaixo, ok? Quando eu fiz comecei pela maçã. Todo o contorno da maçã em vermelho. Fiz aquela sombrinha, né, dela ali, fiz de amarelo. Depois eu passei pro cabinho, fiz todo em marrom. E o verde. No verde eu usei 2 tonalidades, tá? Um verde claro e um verde escuro.
Feito a minha maçã, que é esse desenho do meio, eu fui fazer o chãozinho ali, como se fosse a sombra dela, usei pontinhos pretos. E o contorno, observe que diferente da árvore que eu fiz, onde eu fiz todo o fundo de azul, eu fiz apenas um contorno para que eu enxergue esse fundo, para que eu enxergue a maçã, né? Mas eu não necessariamente cobri o papel todo com o azul. Mas vocês observem que eu apenas não contornei a figura. Então, o pontilhismo não é só contornar a figura de pontos, não é fazer pontos espaçados e não pode nunca ter uma linha de contorno, ok? Então, essa foi da outra opção que eu passei para vocês, colocar uma imagem por baixo. Então, pode ser um desenho seu, ou então, se você quiser imprimir algo da internet que tem aí um contorno preto, desde que você consiga ver pelo papel em cima, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês algumas outras inspirações para poder facilitar. Aqui é o antes e o depois. Então, aqui a gente tem uma maçã no desenho e a maçã no pontilhismo. Dessa forma, se você sobrepor um papel, não precisa apagar nada, porque você não fez linha de contorno, então não é necessário apagar nada, ok? Vou mostrar para vocês algumas inspirações para que vocês criem o desenho de vocês, ok? Então, a gente tem um pôr do sol aqui embaixo. Do lado temos uma releitura da obra Mamoeiro, da Tarsila, também todo feito em pontos, com canetinha, com lápis de cor também dá certo, aí é com vocês. Além dessas duas inspirações, eu coloquei mais essas duas, né? Uma flor totalmente figurativa, os balões com nuvens. Observem que tanto na flor quanto nos balões, dentro do balão é utilizado duas cores. Então, esse matizado, observe que o balão nas extremidades estão com vermelho muito próximos, depois eles distanciam. Isso é para dar um efeito de matizado, né, na figura. Então, isso também é bacana de fazer. Então, um beijo para vocês, até a próxima aula, espero que vocês tenham entendido e tenho certeza que virão trabalhos maravilhosos. Até semana que vem.